Posso começar agora uma revisão de espelhos planos. Espelhos planos, a representação dele é muito simples. É uma reta com alguns riscos atrás. Esses riscos atrás representam a parte escura do espelho. Então o raio de luz vem, bate no espelho e é refletido. Em ótica, tudo que nós medimos é em relação à reta normal. Então aqui nós temos o ângulo de incidência e aqui nós temos o ângulo de reflexão. Em uma reflexão especular, como no espelho plano, o ângulo de incidência é sempre igual ao ângulo de reflexão. Nós temos formações de imagens. Aqui então coloquei um objeto de frente a um espelho, um determinado raio de luz bate no espelho e é refletido. Se eu tivesse um observador nessa posição, para onde que ele teria que olhar para enxergar essa imagem? Ele teria que enxergar a imagem nesta reta, respeitando sempre que ângulos de incidência e reflexão são iguais. Só que se eu tivesse um observador aqui e fosse ver a imagem desse objeto, eu teria que olhar para frente. Então a imagem se forma exatamente atrás do espelho, uma linha perpendicular a ele, sendo que essa distância x é igual a essa distância x pela semelhança desses dois triângulos. Esses dois triângulos, um é o avesso do outro. Os ângulos são exatamente iguais, as medidas também. Você pode ter a formação de imagens também nessa forma aqui. Você tem um objeto, esse objeto tem um tamanho O, ele está a uma distância do espelho. A distância do objeto ao espelho nós chamamos de P. Nós temos então a formação de imagem exatamente atrás do espelho. O tamanho da imagem nós chamamos de I. P' é a distância da imagem ao espelho. No espelho plano, a distância do espelho até o objeto é exatamente igual à distância da imagem ao espelho e o tamanho do objeto é exatamente igual ao tamanho da imagem, independente da posição que esse objeto se encontra. O é o tamanho do objeto, I tamanho da imagem, P distância do objeto ao espelho e P' é a distância da imagem ao espelho. Isso será importante na hora de fazer os exercícios. Continuando formações de imagens, agora nós temos um espelho que não está na vertical. Então nós temos um objeto que é uma seta e essa seta está apontando para a direita. Como que irá ser formada essa imagem? Muito simples. Vamos pegar ponto a ponto. Aquele ponto ali do objeto, vou traçar a imagem dele. Aonde? Pego uma reta perpendicular ao espelho, a distância do objeto ao espelho é a distância da imagem ao espelho. Vou fazer isso com todos os pontos que formam vértices do objeto. Então, eu estou pegando o ponto laranja, ele está aqui naquela posição. Estou pegando o ponto amarelo, naquela posição. E assim sucessivamente, até encontrar a imagem desse objeto. Perceba que o objeto está horizontal para a direita. O espelho está inclinado, aqui 45 graus, e a imagem deu vertical para baixo. Os espelhos eles têm uma certa característica, os espelhos planos. A imagem se forma de uma forma enantiomorfa. Existe uma característica que é o enantiomorfismo. A imagem se forma, entre aspas, avesso. Você vai ter que fazer isso daí numa prova, num vestibular. Escreva de um lado do papel bem forte. Se você olhar no verso, estará exatamente dessa forma. Ou senão, você vai colocar ponto a ponto. Escolha pontos e trace a imagem desses pontos que você também consegue formar a imagem. Continuando formações de imagens, a gente tem um objeto e um espelho. Nós temos então a imagem. Você pode perceber que esse objeto está realmente de frente ao espelho, exatamente na perpendicular ao espelho. Nós temos um objeto aqui. Desse objeto também irá se formar uma imagem. O espelho pode ser prolongado ao infinito. Então, nessa minha representação, tudo que está do lado esquerdo dessa reta pontilhada, existe imagens. Se um observador vai ver ou não, aí é outra história. Aí nós temos que estudar o campo visual.
Aqui nós temos o observador, que eu representei na cor vermelha, e 5 objetos. Objeto amarelo, cinza, laranja, roxo e o azul. Quais imagens que esse cara vai conseguir observar? Bom, o objeto azul claramente não verá à vista a imagem, haja vista que ele não tem imagem, ele está atrás do espelho. Qual é a técnica mais simples? Vou primeiramente traçar a imagem do observador. E a partir dessa imagem, eu vou traçar duas retas. Essas retas sempre tangentes ao espelho. Por que essas retas? Esse raio de luz é o primeiro raio de luz refletido no espelho que vai até o observador. E aquele lá é o último raio refletido que vai ao observador. Portanto, qualquer objeto que estiver nessa região, a imagem poderá ser vista pelo observador. Você pode pensar também o seguinte: traçou essas duas retas, este ponto amarelo ligue por uma reta até a imagem do observador. Não passou pelo espelho, ele não enxerga. O laranja, se você ligar por uma reta, vai passar pelo espelho, ele vai enxergar. Essa reta aqui, ó, não passa pelo espelho, bem como essa. Então esses objetos não são vistos através da reflexão. Você pode também ter rotação de espelho plano. Rotação de espelho plano é o seguinte: você tem um raio de luz que está incidindo verticalmente. Você só vê um raio de luz porque o raio de luz incide verticalmente e reflete voltando verticalmente. Portanto, o ângulo de incidência é zero, reflexão também é zero. Se você rotacionar esse espelho, você vai ter um certo ângulo. Qual o ângulo que o espelho girou? Θ, o ângulo do espelho. Perceba que a normal girou o mesmo ângulo. Então, após a rotação, você tem que o ângulo de incidência é o mesmo. Olha aqui, se o ângulo de incidência é esse ângulo, θ, o ângulo de reflexão também. O ângulo que o raio gira, eu chamei de θr, é o dobro que o espelho gira. Translação de um espelho plano. Translação de um espelho plano é o seguinte: você tem um objeto, um espelho e imagem. P e linha são iguais. Você movimentou o seu espelho. Você movimentando o seu espelho, a imagem se movimenta junto. O espelho andou uma distância xz. A imagem andou xz. Claramente, a imagem anda mais que o espelho. Quanto a mais? Se você observar a nova distância entre o objeto e o espelho, é P, que era inicialmente, mais xz, que é o que o espelho andou. Em um espelho plano, a distância do objeto ao espelho é sempre igual à distância da imagem ao espelho. Portanto, a distância entre o objeto e a nova imagem são 2P mais 2xz. Se você olhar na parte de baixo, a distância entre o objeto e a imagem pode ser escrito como P mais P' mais xz. Só que inicialmente P e P' são iguais. Então eu posso substituir P' por P e fica P mais xz. P mais P, 2P. Você vai que essa reta azul e vermelha possuem o mesmo tamanho. Então eu posso falar que 2P mais xz é igual a 2P mais 2xz. Cortando-se o 2P, eu posso escrever então que xz, que é a distância que a imagem andou, é o dobro do que o espelho andou, xz. Isso daqui é uma foto extremamente interessante, tirada em um salão do automóvel, onde você tem um cubo cheio de espelhos e um carro nele. O único local onde não tem espelho é uma das faces ao qual você consegue observar o carro. Se você quiser achar onde que está o carro de verdade, dê um pause. O carro de verdade se encontra no canto superior direito. Apenas um pedacinho do pneu e um pedacinho do para-choque. E o resto? O resto são inúmeras imagens
dos 5 espelhos. Você tem um espelho no chão, no teto, na direita, na esquerda e um atrás do carro. Essa daqui é uma outra imagem no mesmo lugar. A pergunta é, onde está a imagem? Dê um pause e pense um pouquinho. O carro não se encontra na imagem. O que se encontra aí nessa foto são apenas imagens de imagens. Eu tirei uma foto do teto. Dê uma olhada de como eu tirei a foto. Eu sou mais alto que um carro, então o carro de verdade, o objeto, não aparece. São apenas imagens. Isso acontece porque quando você tem espelhos associados, as imagens viram objetos. Como assim? Esse objeto que eu chamei de P tem uma imagem formada no espelho de baixo. Só que essa imagem está de frente para esse espelho. Então essa imagem vira objeto. Você tem uma nova imagem. Só que essa imagem está de frente para esse espelho. Você tem uma imagem de outra imagem. O que aconteceu na parte de baixo também ocorre na parte de cima. O objeto tem uma imagem formada no primeiro espelho. Essa imagem vira objeto e essa imagem vira objeto. Perceba que lá no fundo você tem duas imagens que estão exatamente no mesmo lugar, do mesmo jeito. Existe uma equação, essa equação ela é empírica, não existe uma comprovação, foi determinada a base de experimentos. Você tem que o número n de imagens é igual a 360 graus, dividido por alfa, que é o ângulo formado pelos espelhos, menos 1. Este menos 1 vem do fato da última imagem ali. São duas imagens, só que você acaba enxergando apenas uma. Se o número 360 graus sobre alfa for par, só esse número 360 graus sobre alfa for par, o objeto pode ser colocado em qualquer posição entre os espelhos. Entretanto, 360 graus por alfa for um número ímpar, o objeto deve ser colocado no plano bissetor dos espelhos. O que seria esse plano bissetor? Seria um local que estaria dentro desta reta aqui. É que aqui nós estamos vendo uma reta, mas na realidade essa reta forma um plano, porque você pode colocar o objeto a diferentes alturas. Espelhos planos é isso. Até a próxima.